Olá, turma. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai iniciar um conteúdo novo, um conteúdo que está vinculado aí inicialmente à ecologia, tá? Então a gente vai aí adentrar em outros áreas e na aula de hoje a gente vai fazer um resuminho bem rápido sobre o início do capítulo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a biosfera. A biosfera que na sua palavra, né, ela vai significar a esfera da vida, tá? Então, o conteúdo está no capítulo 12, tá? Então, uma aula de geografia do primeiro ano. Vamos dar prosseguimento. Para a gente, pessoal, dar início, né, ao nosso conteúdo, eu queria colocar para vocês um questionamento. Então, nenhum ser vivo ele consegue sobreviver sem depender do outro. Não é verdade isso? Por exemplo, em um rio, em um lago, em uma floresta, pode ser encontradas diversas espécies de seres vivos. E eles vão depender de fatores essenciais, como o oxigênio, como a luz, a temperatura, né? E assim, eles estão em constante interação uns com os outros e estes com o ambiente, certo? Então, essa relação, essa interação, essa interligação, tá? Ela vai fazer parte da biosfera, tá? Que a biosfera, como a gente viu, vai ser a esfera da vida que habita a superfície terrestre, certo? Então, basicamente, dentro da ecologia, né, ela que vai estudar essa inter-relação, essa relação entre os componentes, né, bióticos e abióticos, que a gente vai ver mais adiante. Então, toda essa relação, ela vai fazer parte da biosfera, tá certo? Então, para a gente, né, inicialmente estudar a biosfera, nós temos que considerar inúmeras variáveis, inúmeros fatores, e entre as quais vão se destacar o clima. Por quê? Porque o clima ele vai condicionar, né, a distribuição das diferentes paisagens que existem nas diferentes paisagens que existem no mundo, certo? Então o clima ele é um dos elementos importantes para a gente determinar alguns elementos, certo? E outro é a questão da escala, tá? Então, para a gente estudar algo, a gente tem que fazer um recorte espacial, né? Então, na geografia, é super importante a gente fazer esse recorte espacial e para a gente saber a escala, tá? Então, a qual nível a gente vai estudar, a qual interesse, qual nível a gente vai estudar aquele elemento, tá? Então, a gente vai destacar e vai dizer que seria a escala de análise, certo? Ou seja, por exemplo, dentro de um ecossistema, né, a gente vai focar principalmente na questão da interação entre os seres vivos e os elementos não vivos, até a questão dos biomas, né, que é aquelas grandes conjuntos de formações vegetais que tem ali as características semelhantes, tá certo? E outra questão importante para a gente destacar é a questão da biodiversidade, tá? Então, a biodiversidade, como o próprio nome diz, né, vai ser essa riqueza e abundância de vida no planeta, certo? E que ao longo do tempo a interação entre os seres vivos e o ambiente ele tende a obter um equilíbrio dinâmico, né? O que vai tornar aí bastante diferenciada a biodiversidade em cada lugar, tá? Então o início do capítulo 12 ele vai tratar basicamente isso. E aí eu coloquei para vocês aqui alguns termos e conceitos importantes. Então a gente vai ter a biodiversidade, o ecossistema e o nível trófico, tá? Então, inicialmente, como eu tinha falado, o questionamento para vocês. Em um ambiente como o Pantanal Mato Grossense, o que é maior? É o número de populações de animais ou o número de comunidades? Tá? Então a gente vai tentar entender aí a questão de como é que se dá os níveis de organização dentro de uma paisagem, tá? Como é que vai ser dividido? Qual é o maior, nível de populações ou nível de comunidades? Tá certo? Então vamos adiante, tá? Então, quanto ao nível de organização, os seres vivos, né, eles vão ser considerados através de alguns elementos e fatores importantes. Por exemplo, dentro de um ecossistema, né, que o ecossistema vai ser toda a relação que vai estabelecer, né, dentro de um espaço, né, o ecossistema
ele vai ser dividido em dois componentes ou fatores bem importantes, como você pode observar aí do lado. Então, no ecossistema, nessa relação, dentro de uma paisagem, né, os seres vivos eles vão ser considerados bióticos, né, e também dentro de um ecossistema, através das condições físicas de um ambiente, a gente vai ter os elementos abióticos. Tá, então, professor, como é mais ou menos isso que eu não entendi? Então, o conjunto de interações que envolve os seres vivos e os elementos não vivos, né, dentro de um ambiente é chamado de ecossistema. Tá? E esse ecossistema ele vai ser observado em diferentes escalas, né, como eu tinha falado para vocês, escalas de análise. Tá? A gente vai dizer que os elementos vivos, como os animais, os fungos, as bactérias, as plantas, protozoários, dentro de um ecossistema, eles vão ser considerados como os componentes ou também chamados de fatores abióticos. Bióticos, tá? Então, os elementos vivos, eles são considerados os componentes bióticos. Já os elementos não vivos, como por exemplo o ar, a água, os solos, a radiação solar, os sais minerais, entre muitos outros, eles dentro de um ecossistema vão ser considerados como componentes abióticos, tá certo? Então, como podemos observar aqui na imagem, a gente vai ter aqui um organismo, tá? Representado aqui por um lobo. Então, essa espécie, né, a gente vai dizer o organismo, quando ela vai se agrupar, tá? Quando a gente vai ter o conjunto de indivíduos, né, de uma mesma espécie que vivem ao mesmo tempo em uma mesma região, a gente vai ter o que a gente vai denominar de população, certo? Quando o conjunto dessa população, né, e o conjunto de outras populações, eles vão estar, né, vão habitar uma mesma área, então a gente vai ter uma comunidade, certo? Então vocês vão observar uma população de lobos, né? Aqui a gente vai ter répteis, plantas, então isso vai ser comunidades, tá? E o ecossistema, né, como a gente viu, o ecossistema ele vai ser toda essa relação que vai se estabelecer, né, dentro, em um contexto de todas essas comunidades, tá? Então a gente vai denominar de ecossistema, e no planeta a gente vai ter vários ecossistemas, certo? E o conjunto, né, na realidade, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ele vai constituir a biosfera, que vai ser essa camada fina que tem envolvendo a Terra e que vai onde vai ter a vida no nosso planeta. Então a gente vai denominá-la de biosfera, ou seja, a esfera da vida, tá certo? E aí, pessoal, os seres vivos, né, como vocês viram, eles vão estabelecer relações, e principalmente a questão das relações alimentares entre si. Por quê? Para obter energia, né, e nutrientes dos elementos, né, por exemplo, dos elementos abióticos. Então, os componentes bióticos, eles vão obter relações alimentares, né, e vão obter também, né, a questão da energia dos elementos abióticos, ou dos elementos não vivos, certo? E aí a gente vai ter o que a gente chama, né, da cadeia alimentar, tá? E na cadeia alimentar, a gente vai ter os níveis tróficos, ou seja, vai ser a questão da hierarquia do grau alimentar, né, que vai demonstrar a questão da ordem pela qual a energia, né, flui em cada cadeia alimentar. Então, resumidamente, cada nível trófico vai dizer respeito a um conjunto de animais e vegetais com os mesmos hábitos alimentares, tá? Então eu coloquei uns exemplos aqui para vocês, certo? Para a gente tentar entender. Então, os níveis tróficos, eles vão revelar o grau de importância dos seres vivos dentro da cadeia alimentar, né? E essa posição ela é geralmente ocupada pelo ser vivo, né, dentro da cadeia, tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o produtor primário, representado aqui pelo capim. Então ele vai estar no primeiro nível trófico, consumidor
primário, que no caso o coelho, vai ser o segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico, representado pela cobra. E o quarto nível trófico, representado aqui, pelo consumidor terciário, que é o gavião. E também nós vamos ter aqui os decompositores, né, representados pelos fungos e as bactérias, tá? Então, toda essa relação, né, vai ter essa questão da hierarquia, né, dos níveis tróficos, tá certo? E é importante, pessoal, enfatizarmos que os fungos e os decompositores, eles vão estar sempre na última posição dos níveis tróficos, tá? Por exemplo, eles podem ocupar quando o coelho, né, ele morre, então ele vai ocupar aqui o que? Temos o primeiro, o segundo, ele vai ocupar o terceiro nível trófico, não é verdade? Certo? Então, os decompositores, eles vão expressar sempre o último nível trófico. Só não vai ocupar, substituir na realidade o produtor primário, mas os outros ele vai substituir, ocupar, tá certo? E aí é importante também para a gente finalizar, é que se houver, pessoal, quebra de desses elementos, de um desses níveis tróficos, por exemplo, a gente vai citar aqui da cobra, então consequentemente vai ter uma diminuição do consumidor terciário gavião e vai ter um aumento significativamente, né, do consumidor primário, que é o coelho, porque ele não vai ter um predador, tá certo? Então tudo dentro da natureza, ela vai ter a sua relação, certo? E essa quebra dessa relação, ela vai afetar todo um ecossistema, certo? Então, por isso que é importante essa ligação, tá? Que tudo na natureza está conectado. A natureza é fascinante em relação a isso, tá? Então, é super importante, tá? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do solo, tá? A sua subdivisão, como é que se dá, qual a importância do solo, qual o seu papel dentro de um ecossistema, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho em relação aos componentes abióticos, tá? Então, a gente falou agora um pouquinho sobre os componentes bióticos, os seres vivos, representados principalmente pelos seres vivos, tá certo? Então, espero vocês.